fazer uma introdução aqui em Mateus 5,13, algo que Deus ele tem ministrado no meu coração, amém? Diz assim, ó: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Então, olha o que diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É uma pergunta, amém? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, amém? Quero orar com você, feche os teus olhos, amém? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra, e nós queremos te pedir, Pai, que em nome de Jesus, esta palavra ela seja viva, ela seja eficaz, ela seja assim mais penetrante do que uma espada de dois gumes, Pai. E que ela possa sim fazer a tua obra em cada uma de nós, a tua vontade, aquilo que tu tens preparado para essa noite. Que tudo seja entregue, Senhor, e que nós possamos receber com um coração humilde, com um coração manso, para a glória e para a honra do teu nome, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então aqui está falando, amém, como eu disse para vocês, é uma introdução, mas aqui está falando sobre o sal, amém? E aqui está dizendo que nós somos o sal da terra, amém? Nós somos o sal da terra. Eu quero te pedir agora para você imaginar aí, para você pensar no teu prato preferido. Sabe o teu prato de comida assim? Agora já vai dar fome, né? Sabe aquele prato preferido, aquele que você gosta muito? Imagina ele aí. A gente gosta de coisa que a gente acha bem saboroso, né? E nós somos diferentes umas das outras, né? Então, de repente, teu prato preferido provavelmente não é o meu prato preferido, né? Porque nós somos diferentes, mas cada uma aqui tem uma preferência, amém? Mas, eu quero te perguntar, e se esse prato preferido, aquele que você ama, estiver sem sal? É a mesma coisa? Não é, né? Você já percebeu que quando a comida ela está sem sal, nós temos uma tendência a perder o interesse pela comida, é ou não é? Uma comida sem sal não é uma comida atrativa, é uma comida que nós perdemos o interesse por ela. Por quê? Porque lhe falta sabor. Porque por mais que uma comida ela esteja bem temperada, ela tenha sido bem preparada, se não tiver o sal, ou se tiver com pouquíssimo sal, automaticamente nós perdemos o interesse, porque ela passa a ser uma comida que não é tão saborosa assim. Porque o sal ele tem justamente esse objetivo de dar o sabor. O sal ainda ele é algo que realça o sabor. O sal também é responsável pelo aroma da comida, né? Quando nós jogamos o sal na comida, ali acontece que o aroma ele começa a ser exalado. Então o sal ele é responsável por dar sabor, mas nós sabemos que é necessário uma porção equilibrada, amém? O sal na sua porção equilibrada na comida, ele é o sucesso da comida. Uma comida com o sal no ponto certo, ele é o sucesso da comida, amém? E eu quero te dizer nessa noite, que nós somos o sal da terra, e que nós fomos chamadas para dar sabor. Nós fomos chamadas para dar sabor. Nós fomos chamadas para ser a porção certa de equilíbrio nessa terra. Nós fomos chamadas para ser o toque perfeito. Assim como o sal na comida, ele é o toque perfeito. Aquele que realmente dá o sabor, que faz exalar o aroma. Nós fomos chamadas com esse objetivo e com esse propósito de sermos aquelas que vão dar o toque perfeito. Aonde? Nessa terra.
Aonde o Senhor tem te inserido, faça você a diferença. Dê o sabor, seja a porção certa, a porção agradável, seja o toque perfeito que vai fazer toda a diferença, amém? É para isso que nós estamos sendo chamadas, para darmos o toque perfeito dentro da nossa casa, na nossa vizinhança, no ambiente de trabalho, na nossa congregação. Nós precisamos ser o toque perfeito que vai trazer o sabor, amém? E aqui Jesus, além de um ensinamento, quando ele diz assim, vós sois o sal da terra, ele está dizendo, eu chamei vocês com um objetivo, com um propósito, ele está ensinando isso. No mesmo versículo, ele traz um alerta, quando ele diz assim, mas se o sal for insípido, com que se há de salgar? Insípido é algo que perdeu o sabor, é algo que perdeu o gosto, ou que não tem o sabor suficiente. Olha como isso é sério, não é só não ter o sabor, mas é não ter o sabor suficiente para fazer a diferença, amém? Então Jesus está trazendo um alerta. Se o sal perdeu o sabor, se o sal perdeu o gosto, se o sal for insípido, quem é que vai dar gosto? O que é que vai fazer a diferença? Esse é o alerta de Jesus quando ele pergunta. E perceba que ele mesmo responde quando ele diz assim, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E isso não é o que Jesus tem para nós. O que Jesus tem para nós é que nós venhamos cumprir o propósito para o qual Ele nos chamou. E Deus tem nos chamado nesse tempo e nessa geração para nós fazermos toda a diferença. Assim como o sal na comida, ele faz a diferença, ele dá o sabor. Ele é o toque perfeito. Que nós sejamos mulheres de Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, que nesse tempo e nessa geração vão fazer a diferença. Amém? E dada essa introdução, eu quero ir com vocês agora para o texto que vai ser a base dessa mensagem, que está no livro de Lucas, no capítulo 15. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 15. Nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 10. Lucas 15, 8, amém? E eu quero compartilhar agora com vocês o tema dessa mensagem. Quero compartilhar com vocês o tema desse culto, amém? Eu até falei em alguns cultos na semana passada, mas a maioria eu acredito que não ouviu. E o tema desse culto, desse nosso primeiro culto de mulheres, o tema dessa palavra que Deus, Ele tem ministrado muito forte ao meu coração, amém? É resgatando princípios e valores, amém? Resgatando princípios e valores, é algo que Deus tem ministrado ao meu coração, é algo que eu conversei isso com o pastor, estou autorizada por Deus e por Ele, que é a nossa autoridade aqui, amém, a entregar essa mensagem, a entregar essa palavra. Conversei isso com a Kátia, com a Elisângela, amém, e Deus testificou isso também no coração delas. Então eu quero dizer para vocês que houve oração, houve concordância, amém, por essa mensagem. E essa é a mensagem que Deus Ele tem para nós aqui nessa noite. E em Lucas 15 fala da parábola da dracma perdida, amém? E diz assim, Lucas 15, 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido.
Versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Então, o nosso título é Resgatando Princípios e Valores. E aqui nós vemos uma parábola que é a parábola da dracma perdida, amém? Está falando aqui de um assunto, de uma mulher que ela perdeu um valor, que ela perdeu algo que era precioso para ela, amém? Essa parábola, ela fala, na verdade, o que Jesus está querendo ensinar quando Ele traz essa parábola. Ele está querendo mostrar aquilo que de fato é importante diante de Deus e aquilo que de fato Deus valoriza, amém? Esse é o objetivo da parábola. Então Jesus aqui, Ele quer ensinar que diante de Deus, o que realmente tem importância é o arrependimento, amém? Porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é possível que nós sejamos salvos, salvas, amém? Então diante de Deus é de extrema importância o arrependimento, é isso que Jesus está ensinando. E Jesus está ensinando que o que tem realmente valor para Deus são as almas, são as vidas, é a minha vida, é a tua vida. E isso de fato tem muito valor para Deus. Por isso que Ele se importa que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, para que nós venhamos direcionar a nossa fé para Ele, para que nós sejamos salvos, amém? Porque Ele se importa com a nossa vida. Só que para falar disso, desse valor que nós temos para Deus e daquilo que é importante para Deus, Jesus, Ele usa aqui como exemplo uma mulher que tinha 10 dracmas. E essa mulher, nessa noite, ela vai ser a referência e o exemplo para cada uma de nós aqui, amém? Essa mulher, ela tinha 10 dracmas e a Bíblia diz que ela perdeu uma dracma, amém? Sabe, irmãs, 10 dracmas, para você poder entender melhor, dracma era uma moeda grega, amém? E o que acontece é que as mulheres casadas, geralmente elas eram presenteadas com dracmas. Essa aqui era uma mulher muito simples, amém? Porque ela tinha apenas 10 dracmas. E as dracmas, às vezes elas faziam uns colares com as suas dracmas e andavam com aquele colar. Muitas vezes elas costuravam e penduravam aquelas dracmas na sua própria roupa, no seu véu. Enfim, a dracma era algo muito especial para a mulher. Na nossa cultura, nós temos o anel de casamento, né? Mas naquela cultura, as dracmas equivaliam a isso, como se fosse um anel de casamento, um anel de compromisso, amém? Então, aquelas dracmas eram extremamente importantes para aquela mulher. As mulheres não poderiam perder as suas dracmas, porque quando perdia uma dracma, o marido, ele pensava assim, talvez essa mulher não esteja sendo tão fiel. Talvez essa mulher não esteja realmente, né, com o seu coração voltado, com um compromisso real comigo. Assim como se quem é casado aqui perder sua aliança, o marido vai gostar? Não vai, né? Não vai de forma alguma. Então aqui, esse contexto nos mostra isso. Uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. Ah, mas ela perdeu só uma. Ela ainda tem 9. Era algo desesperador. E sabe o que é lindo? É que essa mulher, ao perder essa dracma, ela não se conforma. Ao perder uma dracma, essa mulher, ela ficou inconformada. E a Bíblia nos diz que ela tomou uma atitude. Essa mulher que perdeu a dracma, ela tomou uma atitude. A Bíblia diz que ela acendeu uma candeia, uma luz, amém? E ela começou a varrer a sua casa. E ela começou a procurar diligentemente pela sua dracma perdida. Ela tomou uma atitude, ela se posicionou, porque ela havia perdido algo que ela sabia que era precioso. Ela sabia que o que ela havia perdido, ela sabia o valor daquilo para ela. Por isso ela se posiciona, por isso ela acende uma candeia, por isso ela começa a varrer a sua casa, porque ela deseja de todo o coração encontrar aquilo que ela perdeu.
E aqui diz que ela procura diligentemente. Procurar diligentemente é procurar com atenção. É colocar um esforço naquilo que se faz. Isso é fazer algo diligentemente. Não é aquela procura, sabe? Que você abre a porta do armário, olha assim, não encontrei e fecha de novo. Não. Procurar diligentemente é procurar com cuidado, é dar atenção, é gastar um tempo, é colocar um esforço naquilo que se está fazendo. E foi isso que essa mulher fez. E sabe, irmãos, Deus tem ministrado muito forte ao meu coração. E como eu disse para vocês, há uma concordância com o pastor, há uma concordância com as líderes desse ministério, a respeito de nós resgatarmos as nossas dracmas perdidas. Com o passar do tempo, no meio da nossa caminhada, muitas vezes nós estamos perdendo as nossas dracmas, nós estamos perdendo valores, nós estamos deixando de lado princípios, e nós não podemos nos conformar com isso. Sabe, irmãs, que pior do que perder uma dracma, pior do que perder algo de valor, pior do que deixar um princípio de lado, é agir como se nada estivesse acontecendo. Pior do que uma perda é a indiferença com essa perda. E essa mulher da parábola, ela não ficou indiferente. Essa mulher tomou uma atitude. E essa é a noite que o Senhor quer que nós venhamos a nos posicionar e que nós venhamos tomar uma atitude na presença dEle, recuperando as nossas dracmas perdidas, recuperando os valores que nós temos perdido, resgatando os princípios de mulheres de Deus, mulheres bíblicas, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. É tempo, é hora de nós resgatarmos as nossas dracmas. É tempo de nós não estarmos conformadas com este mundo, com este século, mas nós sabemos para o que Deus nos chamou e nós vamos fazer a diferença nessa terra. Por isso as dracmas que nós temos perdido no meio do caminho, nessa noite nós iremos resgatar em nome de Jesus, porque Deus preparou essa noite para mim e para você, para que nós venhamos resgatá-las, amém? E eu quero aqui citar algumas dracmas que Deus colocou no meu coração, que eu precisava falar. Eu não quero aqui ofender ninguém, jamais nós faríamos um culto, reuniríamos tantas mulheres, sabe, para ofender ou para fazer qualquer coisa que distanciasse vocês de Deus. Mas Deus tem ministrado coisas bem fortes no meu coração. Deus tem ministrado o meu coração. E Deus quer ministrar o teu coração também, amém? E uma dracma que infelizmente nós temos perdido é a dracma da intimidade com Deus. A dracma da intimidade com Deus, infelizmente, muitas vezes está sendo perdida no meio do caminho. Sabe, irmãs, nós precisamos entender que uma vida cristã sem intimidade com Deus, é uma vida cristã de fachada. Porque a intimidade com Deus é prioridade. A intimidade com Deus é um princípio que nós precisamos resgatar. E que se nós estamos perdendo isso, é algo que nós precisamos desesperadamente buscar e encontrar novamente. Intimidade com Deus. Aonde estão as mulheres que reconhecem que dependem de Deus? Aonde estão as mulheres que enfrentam as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades na presença de Deus? Aonde estão as mulheres que enfrentam as suas guerras de joelhos dobrados, orando a Deus, estando em comunhão com Ele? Aonde estão as mulheres de fé que lutam sim por si, pela sua família, pelo seu ministério, pela sua igreja local? Aonde estão essas mulheres de intimidade com Deus? Mulheres que se deixam ser guiadas, dirigidas por Ele. Nós precisamos o quanto antes resgatar essa dracma da intimidade com Deus. Aonde estão as mulheres cheias do Espírito Santo?
que por onde elas passam, elas exalam o bom perfume de Cristo. Aonde estão as mulheres que resplandecem nessa terra, porque a presença do Espírito Santo está sobre elas. É tempo de nós resgatarmos essa dracma. No livro de Malaquias, no capítulo 1, no versículo 6, Deus diz assim: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, aonde está o meu temor? É tempo de nós reconhecermos o senhorio de Deus na nossa vida. Mulheres que têm intimidade com Deus reconhecem que Ele é Senhor, reconhecem que Ele é soberano, reconhecem que Ele é Pai. Mulheres que têm intimidade com Deus, elas reconhecem isso e elas tratam Deus como Senhor, elas tratam Deus como Pai, elas se submetem. Aqui Deus está dizendo: o filho, ele honra o pai. E por que um filho honra o pai? Porque a gente sabe que é dever do filho honrar o pai. É dever dos filhos honrarem os seus pais. E aqui Deus está dizendo assim: se eu sou pai, aonde está a minha honra? Quantas vezes nós falamos que nós somos filhas de Deus, que Ele é o nosso pai, mas nós não temos tratado o Senhor com a honra devida. Honra fala de respeito, honra fala de exaltação. Será que nós temos tido respeito? Será que nós temos exaltado o Senhor através da nossa vida? Se eu sou pai, onde está a minha honra, diz o Senhor. E se eu sou o Senhor, cadê o temor? Porque o Senhor, Ele é temido pelo seu servo. Nós somos filhas e nós somos servas. Filhas honram o pai, servas temem ao Senhor. Nós precisamos urgentemente reconhecer quem Ele é na nossa vida. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele está no governo. Se Ele é Senhor, nós precisamos nos submeter e nos sujeitar à sua vontade e à sua palavra. Se Ele é Senhor, quando Ele dá uma ordem, está dada. Se Ele é Senhor, Ele falou e está falado, e nós não temos que questionar. Nós precisamos nos submeter. Vamos resgatar a nossa dracma de intimidade com Deus. Vamos correr para os pés do Senhor. Vamos ser mulheres de oração, mulheres de jejum, mulheres que se submetem à palavra e à vontade do Senhor. Resgata a tua dracma nessa noite. Vamos ser mulheres cheias de temor no nosso coração. A Bíblia diz, irmãos, que o temor, que o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Isso está lá no Salmo 25:14. Salmos 25:14. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Você percebe que isso está falando de intimidade? Para quem que você conta os seus segredos? Não é para a pessoa da sua intimidade? E aqui está falando que Deus, Ele tem segredos para contar. Deus quer se revelar, mas aqui está dizendo o segredo dEle. Aquilo que Ele quer revelar, Ele não revela para qualquer um. Ele revela para aquelas que o temem. Mulheres que temem a Deus no seu coração serão mulheres de revelação. Serão mulheres para as quais o Senhor irá se revelar de uma forma profunda, de uma forma poderosa, porque são mulheres que aprendem a ouvir a voz do Senhor. O temor gera intimidade com Deus, e a intimidade com Deus gera revelação, gera direcionamento. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Nós precisamos ser mulheres que temem a Deus, e Ele vai se revelar. Quantas vezes nós oramos e pedimos: Deus, fala comigo, Deus, me dá uma resposta, Deus, me dá uma direção. E às vezes parece que Deus não fala. Às vezes parece que Ele está em silêncio.
Muitas vezes nós ficamos confusas. Será que é a vontade de Deus? Será que não é a vontade de Deus? Porque falta intimidade. Porque quando nós tememos a Deus, isso gera intimidade. E quando nós temos intimidade, Ele se revela. Ele conta os seus segredos. Você quer conhecer mais a Deus? Você quer ser uma mulher para quem Deus conta os seus segredos? Coisa linda! É tão bom quando alguém confia na gente, né? E nos conta um segredo. Quando alguém vem e divide algo conosco que não dividiu com mais ninguém, a gente não se sente honrada? Quando alguém diz, olha, eu não tive coragem de contar isso para mais ninguém, mas eu quero dividir isso contigo. A gente se sente honrada. A gente se sente alguém de confiança. Agora imagina o Senhor te dizendo, ei filha, eu quero te contar um segredo. Ei filha, eu quero te revelar algo que eu ainda não revelei para mais ninguém. Ei filha, eu quero te dar um direcionamento. Eu quero te dar uma direção. Eu quero te dar uma revelação. Que lindo isso. O Senhor quer esse relacionamento conosco. Nós só precisamos nos dispor a isso e buscar essa intimidade. Nós precisamos resgatar essa dracma perdida da intimidade com o Senhor. E você vai ver que Ele irá te revelar coisas profundas e maravilhosas, amém? Outra dracma que o Senhor tem falado ao meu coração é a dracma da dignidade feminina. A dracma da dignidade feminina. Primeiro eu quero te dizer o que é dignidade. Dignidade significa honra. Significa até autoridade. Fala de honra, fala de autoridade. Mas o significado que eu mais gostei, que mais se encaixa naquilo que Deus ministrou ao meu coração é: dignidade é a consciência do próprio valor. Dignidade é a consciência do próprio valor. E sabe que eu percebo que nesses dias são dias que nós temos andado confusas a respeito disso. Nós temos andado confusas, confundidas a respeito de dignidade, a respeito da consciência do nosso próprio valor. E eu quero te perguntar, no que está o teu valor? Qual é o teu valor? Você já parou para pensar nisso? Onde está o teu valor? Qual é o teu valor? Nós andamos confusas a respeito disso. E por estarmos confusas, infelizmente, nós temos perdido a dracma da dignidade. Porque perder a dracma da dignidade é perder a consciência do próprio valor. E nós estamos confundindo as coisas. E nós estamos querendo muitas vezes impor o nosso valor na carreira, impor o nosso valor porque tem uma profissão. Não, eu tenho uma carreira, eu tenho uma profissão, sou bem-sucedida, consigo me manter. Ei, mulher, o seu valor não está nisso. Não está nisso. Muitas vezes nós estamos querendo nos afirmar, nos autoafirmar na beleza, na sensualidade. A Bíblia diz que a formosura, que a beleza é passageira. Não te apoie nisso, o teu valor não está nisso. Muitas vezes nós colocamos o nosso valor, queremos nos autoafirmar na nossa rede de relacionamentos. Ah, eu tenho vários contatos. Eu tenho vários amigos. Se essa rede de relacionamento acaba, o que sobra de você? Se Deus der um basta na tua carreira hoje, o que sobra de você? Se Deus tirar o salário que você diz que se mantém, o que sobra de você?
Onde está o teu valor? Quando essa beleza passar, cadê o teu valor? Nós precisamos entender e ter a consciência do nosso valor. O nosso valor não está em coisas passageiras. O nosso valor não está em relacionamentos, em rede de contatos. O nosso valor não está no nosso salário. O nosso valor não está na profissão, na carreira, não está na beleza, não está na formosura, não está na sensualidade. Mas o nosso valor, ele vem de Deus, porque Deus entregou o seu único filho para morrer por mim, para morrer por ti. E o nosso valor, o meu valor e o teu valor é o sangue de Cristo. É o sangue do Cordeiro. Nós estamos valendo o sangue de Cristo. Esse é o nosso valor. Você tem valor porque você é filha do Altíssimo. Você tem valor porque você é serva do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você tem valor porque você é escolhida, porque você é ungida de Deus. E essas coisas, a melhor parte é que não são passageiras. Isso é eterno. A nossa comunhão com Deus é eterna. A nossa comunhão, a nossa salvação, isso é eterno. Isso não passa, isso o tempo não apaga. E é aí que está o nosso valor. O nosso valor não está em coisas passageiras. Não se confunda, não se engane. O teu valor está em Deus, o meu valor está em Deus. E isso não passa. O meu valor está em ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. E isso ninguém pode me roubar, isso ninguém pode te roubar. Ninguém pode negar isso, ninguém pode negar o teu valor. Quando você entende onde está o teu valor e por que você tem um valor. O nosso valor está em Deus. Entenda isso. E não deixe o inimigo te confundir. Quando se fala de dignidade, se fala também de autoridade. Eu falei para vocês aqui. E nós, como mulheres de Deus, nós temos autoridade. Sim, nós temos. Mas sabe qual é o problema, irmãs? É que infelizmente, muitas vezes nós estamos deixando de lado a autoridade que vem de Deus. E nós estamos abraçando a autoridade que vem do mundo. A autoridade que vem do mundo, eu quero te dizer o que ela faz com nós. Ela nos transforma em mulheres manipuladoras, dominadoras, em mulheres que querem manipular situações e pessoas, em especial os homens. A autoridade do mundo faz isso conosco, mas a autoridade de Deus não tem nada a ver com isso. A autoridade que Deus derramou sobre a minha vida e sobre a tua vida não tem nada a ver com isso. A autoridade que Deus derramou sobre nós não diz respeito a termos domínio sobre alguém, não diz respeito a manipularmos alguém, mas o mundo, ele quer nos mostrar isso. E Ele quer que nós vivamos essa realidade, mas nós não vamos viver porque nós somos mulheres de Deus. Separadas para viver um projeto, separadas para ser o sal da terra, para fazer a diferença, para ser o toque perfeito aonde o Senhor quiser e aonde o Senhor nos inserir. Mas o mundo... Hoje nós estamos vivendo já a terceira onda do feminismo, e essa onda, ela nos mostra que a sensualidade, essa é a onda da sensualidade, e a onda da sensualidade, ela nos faz entender que nós podemos manipular e dominar através da sensualidade. É isso. Isso não vem de Deus. Isso não tem nada a ver com o projeto dele para a nossa vida. E eu quero te dizer, irmã, rejeita a sensualidade sobre a tua vida. Você que é casada, seja sensual para o teu marido. Somente para ele, simples assim. E você que não é, deixe isso de lado. Mulheres cristãs não foram chamadas para estarem expondo o seu corpo,
para estarem expondo suas curvas. Não, mas eu quero valorizar o que eu tenho de bonito. A mulher que autovaloriza o seu corpo, ela se desvaloriza. E isso não é uma ideia minha, isso é bíblico. Isso não é uma ideia da Viviane, isso é bíblico. Se vista como uma mulher cristã. Se comporte como uma mulher cristã chamada por Deus. Como uma mulher que tem atitudes que alegram e que agradam o coração de Deus. Não vamos nos conformar com esse mundo, com esse século. Esse mundo é corrompido. Esse século jaz no maligno. Mas nós somos mulheres de Deus. E nós não vamos nos submeter a essa autoridade que o mundo nos oferece. Nós vamos rejeitar, nós vamos abrir mão disso. Eu quero ler com você Provérbios 11, 22. Se puderem colocar aqui para mim, para eu ir mais rápido, melhor. Provérbios 11, 22. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Pode deixar esse versículo. Olha que forte. Não é pensamento da Viviane, é Bíblia. Como joia de ouro no focinho de uma porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Duas coisas esse versículo está dizendo. Nós temos valor, nós somos preciosas, como ouro, como uma joia de ouro. Mas a joia de ouro não pode estar no focinho da porca. Nós não somos as porcas, amém? Nós somos a joia de ouro, amém? Como joia de ouro no focinho da porca, assim é a mulher formosa que não tem discrição. Olha o que Deus está dizendo. Que existem mulheres lindas, formosas, mulheres preciosas, graciosas, mulheres cheias de valor diante de Deus, mas que estão se colocando num lugar imundo, que estão se colocando num lugar em que não deveriam se colocar, num lugar de imundícia, num lugar de pecado. Mulheres maravilhosas, mas que não estão sabendo reconhecer o seu valor. E tem uma frase, né, que se usa, isso é frase, não é versículo, amém? Ah, se jogou fora. Você já ouviu isso ou já falou isso? Ah, fulana se jogou fora. É mais ou menos isso aqui que a Bíblia está dizendo. Tem valor, é preciosa, é maravilhosa, é linda, é formosa. Mas está no focinho da porca. Perdeu o valor. Se desvalorizou. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, a mulher formosa que não tem discrição é assim. O que a Bíblia está dizendo é, seja assim uma mulher formosa, maravilhosa, linda, se arruma, não tem problema nenhum. Mas seja uma mulher que saiba se comportar como uma mulher de Deus. Seja uma mulher que tenha atitudes que agradam a Deus. Seja uma mulher de sabedoria. Seja uma mulher cheia da graça e da presença de Deus. Nós somos como joia de ouro. E o ouro, ele precisa estar na mão do ourives e não no focinho da porca. Não deixa o inimigo te enganar. Às vezes nós estamos assim, joia de ouro no focinho da porca, porque o inimigo tem nos enganado. Mas essa é a noite que o Senhor está abrindo os nossos olhos. Essa é a noite em que nós vamos decidir resgatar a nossa dignidade. Essa é a noite que nós vamos decidir resgatar a nossa honra. Onde nós vamos resgatar os princípios e valores que têm se perdido. Porque nós vamos nos posicionar para resgatar a dracma da dignidade da mulher cristã. A dracma da dignidade feminina, nós precisamos resgatar isso. Você é joia de ouro. Esteja na mão do ourives e não no focinho da porca. Provérbios 31, 10. Provérbios 31, 10.
mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Olha agora esse versículo. Primeiro está falando que nós somos como joia de ouro, amém? Mas tem que ter a conduta adequada para não perder o valor. E aqui está dizendo assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Aqui está dizendo que a mulher virtuosa, aquela que sabe se comportar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus, essa é a mulher virtuosa. A mulher virtuosa, o seu valor excede o de rubis, excede o de finas joias. Você entende isso? Que o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa maneira de se vestir, a nossa maneira de agir, tudo isso ou vai nos elevar como mulheres virtuosas, mais preciosas do que o rubi, ou se for um comportamento errado, vai nos rebaixar. Mas que nós somos preciosas, nós somos. Nós só precisamos ter a atitude certa. Amém? Tenha a atitude certa. A autoridade que está sobre nós é a autoridade que vem de Deus, não é a autoridade do mundo. Nós não precisamos ser mulheres que vão impor as coisas. Nós vamos vencer tudo que nós precisarmos vencer na oração, na presença de Deus, na direção de Deus. Provérbios 31, 25. 31, 25. A força e a honra são o seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Esse é o versículo que está lá no nosso convitezinho, amém? A força e a honra são o seu vestido. Vista-se de força acompanhado de honra. O problema é que nos dias de hoje a gente quer ser mulheres fortes. A gente quer se vestir de força, mas a gente está esquecendo da honra. E aqui está dizendo: se vista com força, mas se vista também com honra. Em algumas traduções, inclusive na minha, diz dignidade. Que o teu vestido seja um vestido de dignidade. Amém? Vamos resgatar a nossa dignidade. E eu quero falar para vocês sobre a autoridade que tem sido entregue para nós. 2 Coríntios 10, 4. 2 Coríntios 10, 4. E eu quero falar dessa autoridade que vem do alto. Olha só. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Versículo 5. Destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As nossas armas, a nossa autoridade não é carnal. As nossas armas, a autoridade que Deus nos deu é algo espiritual. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus, não são carnais, não é no nosso braço forte, mas é com as armas que Deus tem nos dado. E aqui está dizendo que as nossas armas, elas podem destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Essas são as nossas armas, poderosas em Deus. A arma poderosa em Deus é a oração. Uma arma poderosa que Deus te entregou é o jejum. Essas armas são poderosas em Deus. Declarar a palavra, guerrear em nome de Jesus, se defender com o sangue de Jesus. Essas são as armas da nossa milícia. Armas poderosas em Deus que não são carnais. Não lute como uma mulher carnal. Você tem autoridade para lutar contra o mal, para vencer o inimigo.
Lucas 10:19. Lucas 10:19. Aleluia. Eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A autoridade que Deus está derramando sobre nós é autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. É uma autoridade para pisar na serpente que tenta nos seduzir, que tenta nos enganar, assim como ela fez com Eva, seduzindo, enganando, mentindo para Eva, dizendo: Eva, o que foi mesmo que Deus te falou? Eva, não é bem assim não. A serpente vem para enganar, vem para seduzir, mas o Senhor nos deu autoridade para pisar nessa serpente que quer nos enganar. O Senhor nos deu autoridade para pisar na serpente, no escorpião. O Senhor nos deu autoridade para que nós não venhamos ter em nós o veneno da serpente e do escorpião. O Senhor está dizendo: eu te dou autoridade para pisar neles. Eu te dou autoridade para vencer o mal. Você entende a autoridade que está sobre nós? Para vencer o mal, para pisar na serpente, para mandar embora de dentro da nossa casa essa serpente que quer enganar os nossos filhos, que quer tirar a inocência dos nossos filhos. Essa serpente, é contra ela que nós temos que nos levantar, e é na cabeça dela que nós vamos pisar, porque nós temos a autoridade do céu sobre a nossa vida. Pisa nessa serpente que quer te enganar, que quer te destruir no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança, que quer causar intriga, que quer causar inveja. Nós temos essa autoridade da parte de Deus. Pisa nessa serpente e não deixa ela te enganar. Não dá voz para a serpente. Não deixa ela entrar e te seduzir. Pisa nela, repreende na autoridade do nome de Jesus. Essa autoridade está sobre mim. Essa autoridade está sobre ti. E é essa autoridade que nós vamos exercer. Não a autoridade do mundo. Aqui nós não teremos mulheres dominadoras, manipuladoras, mas nós teremos mulheres cheias da presença de Deus. Mulheres cheias do Espírito Santo, que vencem o inimigo e que vão adiante com o seu Deus, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que a sua palavra vai permanecer. É essas mulheres que nós seremos. Mulheres de dignidade. Olha para a irmã que está do teu lado e diga para ela assim: seja uma mulher de dignidade. Fala com ousadia. Seja uma mulher de dignidade. Amém? Resgatemos essa dracma nessa noite. A dignidade da mulher cristã. E a última dracma que eu quero citar aqui, já que nós estamos falando de autoridade, é a dracma da submissão. Não vou falar, não vou ler o texto: mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Não vou ler. Vou ler outro texto, porque eu não estou falando aqui só para mulher casada. E sabe, irmãs, que nós temos vivido um tempo e uma geração de filhas desobedientes à autoridade, de filhas insubmissas, de esposas insubmissas, de esposas desrespeitosas. Nós temos vivido os dias e uma geração de membros de igreja, de ovelha desrespeitosa, de irmã que não se submete, de funcionária que não se submete, que não respeita o chefe, que não sabe respeitar uma liderança. Mas nós não vamos nos conformar com isso. Nós não vamos ser do tipo: eu falo mesmo, e se eu não gostei, eu vou falar mesmo. Se submeta e honre as suas autoridades. Seja uma mulher submissa. Seja uma mulher de respeito. Não é feio ser submissa, é bíblico. E eu quero ler com vocês Romanos 13. Romanos 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus.
Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Não há autoridade que não venha de Deus. E quem resiste à autoridade, quem se opõe, quem é insubmisso, resiste ao próprio Deus. É o que o versículo está dizendo. Ai, pastora, para com essas ideias, né, antigas. Gente, é a Bíblia. A palavra de Deus não muda, Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há variação nem sombra de mudança. Ele não muda, sua palavra não muda, permanece eternamente. Aqui está dizendo que nós precisamos nos submeter e nos sujeitar a toda autoridade, porque toda autoridade foi instituída por Deus. Você, filha, seja submissa às autoridades, ao seu pai, à sua mãe. Você que é esposa, seja submissa ao teu marido. Honra esse homem. Você que é uma funcionária, seja uma funcionária submissa. Uma funcionária que respeita a sua liderança. Seja uma mulher de Deus, uma irmã dentro da igreja que respeita os seus pastores, que respeita os seus líderes, que se submete às autoridades. Nós precisamos desesperadamente resgatar essa dracma, porque infelizmente nós temos perdido ela. E nós temos nos tornado mulheres, às vezes até mal educadas. Irmãs, eu falei, eu não quero aqui ofender ninguém, mas esse é um clamor do Espírito Santo nesses dias. Nós precisamos resgatar a dracma da submissão, porque aquele que resiste à autoridade que Deus instituiu, resiste à ordenança de Deus e trará sobre si condenação. Não é o líder que amaldiçoa, não é o líder que condena, é nós mesmos, quando não somos submissas, que nos condenamos. Não te condena. Seja uma mulher submissa. Aquele que se opõe diante de uma autoridade está resistindo à ordenança de Deus. Não resista, não se oponha. Se opor é contradizer. Se opor é colocar barreira. Se opor muitas vezes é na frente, né? Ah, tá bom. Vai ser isso aí então. Vira as costas e fala mal. Isso não é submissão. Isso é se opor à autoridade. E quem faz isso traz condenação sobre si. Nós precisamos nesses dias resgatar essa dracma. Mas o que vão pensar de mim se eu falar que eu sou submissa? Vão pensar que tu é uma cristã, vão pensar que tu é o sal da terra, e vão pensar que tu está fazendo a diferença no meio que tu está. E quando passarem por aflição, quando precisarem de ajuda, é você que eles vão chamar. Seja submissa. Honre as suas autoridades. Amém? Isso, irmãs, é o que Deus ele realmente colocou no meu coração. Eu sei que de repente vocês podem pensar assim: meu Deus, primeiro culto de mulheres, e essa palavra, sabe, irmãs, eu entendo que Deus ele está trazendo essa palavra ao meu coração e ao teu coração. Amém? Eu estou ministrando com vocês através do Espírito Santo aquilo que ele tem ministrado comigo. Amém? Não estou aqui apontando vocês ou me colocando no lugar de superioridade. Não, essa palavra é para mim e é para você. Mas eu entendo que Deus ele está trazendo essa palavra nesse primeiro culto de mulheres do ano de 2021, porque verdadeiramente Ele quer que nós sejamos alinhadas para viver o propósito que Ele tem para nós. E se Deus não puder nos alinhar com a sua palavra, com a sua vontade, como nós vamos viver o propósito? Como nós poderemos viver o nosso chamado se nós não estivermos de acordo com a palavra de Deus? Se nós não formos mulheres alinhadas com a sua vontade?
Então nós precisamos resgatar as nossas dracmas nesse primeiro culto. Resgatar princípios e valores. Porque nesse ano, o ano de 2021, será o ano da frutificação. Você quer frutificar, mulher? Se submeta ao Senhor. Intimidade com Deus, dignidade, submissão às autoridades. Isso vai fazer nós frutificar e frutificar muito. Seja uma mulher segundo o coração de Deus. Uma mulher virtuosa. Aquelas que trabalham fora, faça o seu melhor no seu trabalho e não deixe o seu trabalho te roubar da tua família. Não deixe o teu trabalho te roubar do Senhor, amém? Aprende a organizar o teu tempo, aprende a dirigir o teu dia para que você possa fazer tudo com excelência no teu trabalho, na tua casa, para a tua família, na tua igreja, amém? Que nós sejamos mulheres que honram a sua casa, sabe, preparando uma mesa para a família, que zelam pela família. Onde estão essas mulheres? Fazem da sua casa muito mais do que paredes, fazem da sua casa um lar, preparando uma mesa para a família, preparando um ambiente agradável, independente de quem é a sua família. De repente a tua família é você e seu esposo. De repente mora você e os seus filhos. De repente na tua casa mora um bando. Faça dessa casa um lar. Dá aquele toque de mulher, aquele toque perfeito que o sal dá na comida. Dá esse toque lá na tua casa. Pastor, eu moro sozinha. Dá esse toque lá na tua casa. Faz da tua casa um lar para você chegar e habitar e ter paz e ter alegria naquele lugar. Que nós sejamos o toque perfeito dentro da nossa casa. Mulheres virtuosas, o toque perfeito na sua vizinhança, o toque perfeito no ambiente de trabalho, o toque perfeito no ministério.